E hoje a gente inicia uma nova série de estudos. Nós vamos estudar o livro de Zacarias. Tá? Antes da gente iniciar mesmo a exposição aqui do capítulo 1, algumas informações sobre o livro de Zacarias, só para a gente se situar, para vocês terem aí, saber do que se trata. Quem foi Zacarias, por que foi escrito Zacarias, em que período que foi, porque isso ajuda a gente a entender o livro. Porque às vezes a gente vai ler o livro, a gente não sabe por que o profeta está falando aquilo. Se a gente não entende o contexto histórico, se a gente não entende o período quando isso foi escrito, por que o profeta escreveu isso? Então essa é uma das grandes dificuldades da gente entender esses livros proféticos aqui do Antigo Testamento. Mas vamos lá, Primeira coisa, ele é chamado de um profeta menor, junto com Ageu, Abacuque. E por que eles são chamados profetas menores? Não é porque eles têm menos importância ou porque eles eram baixinhos. É porque o tamanho do escrito é menor. Zacarias, por exemplo, tem 14 capítulos. Se a gente pensar em Isaías, muitos capítulos. Jeremias, Ezequiel. Então eles são chamados profetas maiores, porque eles escreveram muito. E esses são os profetas menores porque escreveram pouco. Mas não menos importante. É palavra do Senhor, inspirado por Deus. No caso deles, são palavras diretamente dadas por Deus para o seu povo e para nós. O povo de Israel naquela época e nós, o seu povo, hoje. Amém? Então, isso é uma coisa importante. Para a gente entender o período em que foi escrito mais ou menos em 586 a.C., tá? No período quando o povo de Israel sai do exílio da Babilônia. Vocês lembram disso? Quando Nabucodonosor invade Jerusalém e leva o povo cativo para a Babilônia. Então a gente vai ter alguns exemplos claros desse mesmo período. Quem foi? Jeremias. Só que Jeremias foi no início. Então Jeremias ele estava junto ali quando o povo foi exilado. Jeremias ele é exilado junto, só que ele vai para o Egito. Junto nós temos Isaías também, ali no começo, tá? Que vai para o outro lado, e nós temos Daniel. Daniel talvez seja um dos grandes exemplos que a gente tem, que viveu lá na Babilônia. Daniel esteve lá, e a gente tem... O Daniel a gente acaba estudando um pouquinho mais dos relatos dele, mas foi exatamente nesse período. Aí a gente pode lembrar de Neemias. Lembra de Neemias? O que acontece com Neemias? Ele pede para voltar para reconstruir a cidade de Jerusalém. 70 anos depois do cativeiro, que foi a profecia dada por Jeremias, que o povo ia ficar cativo por 70 anos. Daniel lembra disso e ora ao Senhor por causa desses 70 anos. Então, Neemias, ele volta para Jerusalém, ele e Esdras, que são do mesmo período, voltam para Jerusalém para reconstruir a cidade, e a gente vai ver lá, principalmente, a reconstrução do templo. Ok? É nesse período que surge Zacarias. Zacarias ele está em Jerusalém junto com esse povo que voltou da Babilônia. Que foram mais ou menos 50 mil pessoas, aproximadamente, que voltaram da Babilônia para Jerusalém. Isso é interessante, se a gente pensar em todo o povo que foi, só 50 mil voltaram. Por que só 50 mil voltaram? Porque os outros estavam felizes lá. A gente está legal aqui, já estabelecemos aqui, está gostosinho, já temos a nossa moradia, nosso trabalho. A gente não quer voltar para Jerusalém. Mais 50 mil israelitas decidem voltar para Jerusalém. E nesse meio aí está Zacarias. E aí o verso 1 vai dizer que isso foi no 8º mês do 2º ano de Dário. Então a palavra veio a Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido. Por que é importante a gente entender isso daí? Porque ele vai exatamente situar também a contemporaneidade com Neemias e Esdras. Em Esdras, capítulo 5, vai falar sobre Zacarias, filho de Ido. Aí você fala, mas aqui não é filho de Berequias, neto de Ido? A questão é que Ido, ele era um sacerdote, então era muito comum se falar da casa de Ido. E alguns estudiosos acreditam que Berequias morreu cedo e quem cuidou de Zacarias foi Ido. Mas até aí são muitas suposições. Mas a questão é que se trata da mesma pessoa. Então, o Zacarias que é citado lá em Esdras 5 é o mesmo Zacarias que escreveu essas palavras aqui que a gente vai meditar. Ok? Mais algumas informações aí rapidinhas.
Zacarias tem 14 capítulos, ele tem uma divisão. Então a gente vai perceber que existe um tipo de escrito entre Zacarias 1 até o capítulo 8, e depois do 9 ao 14. Eles são tão diferentes, os dois textos, que muitos críticos acreditam que não foi Zacarias que escreveu dos capítulos 9 a 14. Mas, se a gente crê no que a Bíblia diz, foi Zacarias. E dentro de todo o contexto do livro de Zacarias, a gente vai perceber que realmente é Zacarias que escreveu. O fato dele ter escrito talvez um pouco depois, e isso a gente vai ver até nas próprias datas que são citadas no livro, ele foi escrito um período depois dessa primeira parte, mas foi o próprio Zacarias que escreveu. E outra coisa que acontece é que ele troca o gênero literário. Enquanto que do capítulo 1 ao 8 são palavras proféticas de visões, que ele tem algumas mensagens ali, são 3 sermões que tem ali na frente. Do capítulo 9 ao 14 é muito apocalíptico. A gente vai ver uma linguagem, embora a linguagem apocalíptica vai aparecer no livro inteiro, mas principalmente do 9 ao 14 a gente vai perceber uma visão mais escatológica da coisa. Tá? Isso é só para a gente falar aqui desse gênero literário. E por isso, um pouco difícil de entender esse gênero literário apocalíptico. Mas se a gente seguir uns caminhos aqui, a gente vai conseguir entender melhor. E vai ser legal a gente estudar Zacarias, porque a gente entendendo como que funciona esse tipo de literatura, você vai conseguir entender melhor Ageu, Abacuque, Sofonias, Malaquias, que tem o mesmo tipo de escrita. Tá bom? Então vai ser legal a gente estudar isso. Deixa eu ver mais alguma informação importante. Eu acho que é basicamente isso. Então vamos lá. Vamos ler então do verso 1 ao 6. Tá? Agora a gente começa a nossa exposição. Essa foi só a nossa introduçãozinha sobre o livro de Zacarias. No 8º mês do 2º ano de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido. O Senhor enfureceu-se contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos: voltai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais. Os antigos profetas pregavam a eles: assim diz o Senhor dos Exércitos: convertei-vos agora de vossos maus caminhos e das vossas obras más. Eles, porém, não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Onde estão agora vossos pais? E os profetas, por acaso não vivem para sempre? Mas as minhas palavras e os meus estatutos, que ordenei pelos profetas, meus servos, chegaram a vossos pais, e eles se arrependeram e disseram: o Senhor dos Exércitos nos tratou segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, conforme havia decidido. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Pai querido, nós vamos meditar agora na Tua palavra, e nós pedimos que o Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos receber a Tua palavra, sermos fortalecidos, transformados, edificados, que possamos sair desse encontro nosso aqui, dessa meditação, amando mais a Ti, querendo mais, buscando viver uma vida para Te agradar, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, no nome santo de Jesus oramos. Amém. Muito bem. Então, como eu já falei, desse contexto histórico, o povo está voltando para Jerusalém para reconstruir a cidade, reconstruir o templo. E eles vêm dessa história. A gente sabe, como o próprio texto que a gente leu diz aqui, o povo pecou. O povo se rebelou contra Deus. E por isso eles foram levados em cativeiro. Por isso eles foram levados para a Babilônia. A gente vai perceber isso na profecia de Isaías. Porque vocês pecaram, vocês serão exilados. Vocês vão ser levados para o cativeiro. Vocês vão sofrer por causa do pecado de vocês. E a gente vê que essas eram as palavras dos profetas, não só de Isaías, mas de todos os profetas. Se a gente lê todos eles, sempre qual que é? Se converta dos seus maus caminhos, volte para o Senhor, abandone o pecado. Mas o que acontece com o povo de Israel? Eles não se voltam para o Senhor, muito pelo contrário. Eles se distanciam do Senhor, começam a viver uma vida pecaminosa sem nenhuma preocupação, sem
sem nenhum tipo de constrangimento diante de Deus. E aí Deus fala, então vocês vão sofrer. E as ruínas de Jerusalém, elas serviam como testemunho do pecado do povo. E aí é nesse contexto, uma cidade destruída, o templo que representava exatamente a comunhão de Deus com o seu povo destruído. Ou seja, pensa nesses 50 mil pessoas voltando para o lugar da sua origem, né? Muitos deles que nem nasceram lá, porque pensa, são 70 anos depois, talvez só os mais idosos, e várias pessoas mais novas que nem viveram em Jerusalém, né? Talvez só ouviram a história de seus pais, de seus avós, não, porque nossa cidade, o nosso templo, o Senhor, e aí vai contar toda a história lá que a gente tem dos relatos de toda a história do povo de Israel. Inclusive, acredita-se que Crônicas, o livro de Crônicas, 1º e 2º Crônicas, foi escrito exatamente nessa época, né? A suspeita é de que quem escreveu Crônicas foi Esdras, mas não é confirmado. Por quê? Porque precisava contar de novo para aquela nova geração toda a história de quem eles eram. Da onde vocês vieram? Vocês nasceram aqui na Babilônia, mas vocês não são babilônios. Nós somos um povo escolhido por Deus. Nós somos um povo que tem uma história. E por isso o livro de Crônicas foi escrito. Você fala, nossa, mas Crônicas é tão parecido com Reis. Por quê? Só que com uma perspectiva só do Reino do Sul, dos judeus. Por que isso? Porque exatamente esse povo que foi levado em cativeiro. A nação de Israel já não existia mais. Existia só a nação de Judá, praticamente. E é esse povo que é levado em cativeiro para a Babilônia. E é esse povo que está voltando. Então precisava contar a história para eles. Eles já não sabiam mais quem que era. Agora imagina, né, um jovem ouvindo, não, porque a nossa cidade, o nosso templo, construído por Salomão, um templo, né, tão grande, né, com colunas, como a gente já estudou. Aí daqui a pouco chega aquele povo ali, o que tem? Ruínas, não tem mais nada. Não tem mais templo, não tem mais cidade, não tem mais casa, não tem mais muralha. A gente vai ver em Neemias a reconstrução dos muros. Não tem nem mais muro, não tem nada. Então toda aquela bagagem de história que eles receberam, né, que contaram para os seus pais, eles chegam e vê aquilo lá. E qual que é a grande pergunta que surge, né, numa situação dessas? Como? Como que a gente vai começar de novo? Como que a gente vai reconstruir a nossa vida? Como voltar ao que era antes? E a questão é que não foi uma circunstância onde eles não tinham nenhuma parcela de culpa nisso. Os textos são claros, né? Por causa do pecado de vocês é que isso aconteceu. Então, quando eles olhavam aquelas ruínas, o que eles viam? Pecado. Eles viam as consequências do pecado. A destruição de toda uma nação, de toda uma história, por causa do pecado. E aí a grande pergunta que surge é, como reconstruir tudo isso? Como que a gente começa de novo? Como que a gente segue em frente? E essa é a pergunta que não é só para eles, mas que a gente muitas vezes faz. Nós sabemos, nós somos pecadores. E essa é a pergunta que todo pecador um dia faz na vida. Como começar de novo? Como reconstruir? Nós fomos alcançados pela graça do Senhor. Nós fomos alcançados. Nós temos essa consciência. Se nós estamos aqui hoje, é porque nós declaramos. Nós recebemos uma nova vida do Senhor. Mas nós não podemos, nós olhamos para trás e olhamos a nossa vida ainda hoje e nós colhemos o quê? Consequências do nosso pecado. E é mesmo dos nossos pecados que cometemos pós-redenção, podemos dizer assim, que nós fomos alcançados pela graça, mas e aí, deixamos de pecar? Não. A gente pode ser que, eu acredito nisso, nós vamos gradativamente diminuindo nosso pecado, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Mas, até aquele dia, nós vamos pecar. E vamos o quê? Nós vamos olhar as consequências do nosso pecado como marcos, como estacas de que nós somos pecadores. E diante disso, nós muitas vezes perguntamos, como recomeçar? Como que a gente pode reconstruir a nossa vida diante de tanto pecado? E é nesse quadro aqui que Zacarias começa a escrever.
né, que a palavra do Senhor, na verdade, vem para Zacarias e ele repassa isso para aquele povo e para nós, né, porque a gente tem que entender que isso não era só para eles, isso é para nós. Porque nós fazemos a mesma pergunta que aquele povo fazia. Nós olhamos a nossa vida e perguntamos: como continuar? Como continuar vivendo com essas consequências do pecado? Como viver sendo um pecador diante de toda essa situação? Mas é aí que ele responde a pergunta, essa grande pergunta, né? E está nessas primeiras declarações aqui. E a primeira palavra que o Senhor fala aqui para Zacarias, né? O que é? Voltai-vos para mim. Essa é a primeira palavra, né? E esse voltai-vos aqui tem a ver com o quê? Né? E a gente vai ver lá no verso 4, convertei-vos. É arrependimento. Então, se a gente pode dizer que uma palavra-chave de todo o livro de Zacarias, a doutrina principal do livro de Zacarias é arrependimento, é conversão, é volta ao Senhor. A gente vai ver que várias outras coisas vão estar envolvidas nisso no decorrer do livro, mas principalmente é esse chamado ao arrependimento do povo. É, volta para mim. Nós precisamos voltar ao Senhor. Tá? E aí a gente vê aqui, nesse verso 3, voltai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. É interessante aqui, né, como nesse versículo 3 aqui, por 3 vezes o Senhor diz o Senhor dos Exércitos. E depois ele vai dizer mais para frente. Por que isso? O que significava o Senhor dos Exércitos? Quando a gente pensa nesse termo, é tão comum a gente ler nas Escrituras, né? O Senhor dos Exércitos, a gente até canta canções, né? O Senhor dos Exércitos, né? Tem aquela canção que a gente faz do Salmo 46, tem aquela outra que a gente canta, né? E os exércitos dos céus te adoram. Então é o Senhor dos Exércitos. Mas quando a gente pensa em exército, a gente lembra do quê? Do que é um exército? Guerra, tudo bem, mas por que existe guerra? Mas principalmente, vamos pensar de onde surge o exército. O exército não surge da guerra. Né? Por exemplo, nós temos o exército brasileiro, nós estamos em guerra? Não, mas nós temos um exército. Por quê? Defesa. Mas defesa do quê? Um povo. Um reino. No caso nosso não é mais um reino, é um país. Mas naquela época não existiam países, eram reinos. Então quando fala aqui do Senhor dos Exércitos, está falando de um reino de Deus. Né? Então, Deus deixa muito claro aqui que ele está falando de reino. Que ele não está falando de algo aleatório. O Senhor dos Exércitos, aquele que estabelece um reino. E que protege o seu reino. E que cuida do seu reino. E ele está falando, voltai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, o que tem o seu reino. Né? E eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos, aquele que controla o reino. E a gente vai lembrar de algumas palavras, 500 anos depois do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual foi a primeira palavra que Jesus proclamou nas suas mensagens? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Percebe? A semelhança, a mensagem é a mesma. A mesma mensagem que Zacarias proclamou lá, que o Senhor deu para ele falar, é a mensagem que nosso Senhor chegou aqui na terra proclamando: arrependei-vos, pois o reino de Deus chegou. E onde o reino de Deus chega, precisa haver arrependimento. Porque o reino de Deus é baseado no arrependimento. Só está dentro do reino de Deus os arrependidos. Quem não é arrependido não entra no reino de Deus. E então a gente vai ver isso muito claro. E não só, né, o nosso Senhor Jesus, mas João Batista. Qual que era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Então a gente vai ver que arrependimento e reino vão estar sempre em conexão. O governo do Senhor, o povo de Deus, tem a ver com aqueles que se arrependem. Tá? Então a gente percebe aqui a nossa primeira questão, lendo esse texto, a nossa necessidade de arrependimento. A gente pensa que talvez arrependimento seja só para aqueles que não se converteram. Não, o arrependimento é para todos nós. Por quê? Como eu falei há pouco, nós continuamos pecando. E se nós continuamos pecando, nós precisamos
de contínuo arrependimento. Se nós continuamente, diariamente pecamos, nós precisamos diariamente de arrependimento. Porque sem arrependimento a gente não pertence ao reino de Deus. Tá? E por que essa necessidade é estabelecida? Por que essa necessidade de arrependimento ela é imposta e a gente não tem como fugir disso? Porque o nosso Senhor dos Exércitos, aquele que domina o reino, Ele é santo, Ele é justo, e Ele não suporta o pecado. E se Ele não suporta o pecado, Ele não vai suportar alguém que tolera o pecado, alguém que ama o pecado, alguém que vive no pecado e tranquilamente, sem problema algum. Porque isso não condiz com o seu reino. Né? A gente vai ver lá, o Jefferson trabalhou isso tão bem, né? Sobre o Sermão do Monte. O que é o Sermão do Monte? São as regras do reino. Né? Aquilo lá não é para se converter, para quem quer adentrar. Então, faz tudo isso aqui e aí você ganha um ingresso para o reino. Não. Você entrou para o reino, agora então, esse aqui é o manualzinho de conduta do reino. Né? Você foi salvo. Então, agora você serve ao Senhor dos Exércitos. E o Senhor dos Exércitos estabeleceu esse tipo de conduta. Então, porque o nosso Deus é santo, nós precisamos nos arrepender. E se a gente lê o texto aqui, né, que o Senhor fala? Ele enfureceu-se contra vossos pais. Né? Por quê? E no verso 4 ele fala, não seja como vossos pais. Os profetas pregaram a eles. Mas o que aconteceu? Eles não se arrependeram. Eles só se arrependeram depois, quando já estava lá no cativeiro. Aí quando o negócio ficou feio, aí eles resolveram se arrepender. Mas a palavra do Senhor foi antes. Todo o alerta do Senhor, né, foi antes. Arrependam-se, convertam-se dos seus maus caminhos, voltem-se para mim. Mas eles não ligaram. E se a gente lê a história ali, de todo esse contexto, o que a gente vai perceber? Como eles encaravam aquilo de uma maneira tão... imagina que Deus vai fazer isso. Estamos de boa. Deus, né? O que é? A gente tem o templo aqui, os rituais estão enrolando constantemente, está tranquilo. Né? A gente está vivendo a nossa vida, está tudo bem. Né? Até parece. Aí vinha o profeta, não, olha o que vocês estão fazendo, isso está errado. Vocês estão indo contra a vontade do Senhor, vocês estão ofendendo a Deus. Que isso, Deus é de boa. Né? Sei lá onde Ele está, a gente não vê Ele mesmo, né? Porque nosso Deus é invisível, não tem uma estatuazinha ali para a gente representar Ele. Está de boa, Ele nem deve estar vendo. A gente percebe na história do povo de Israel um duvidar de quem era Deus. Como eles duvidavam do poder de Deus, como eles duvidavam do senhorio de Deus. Então, quando Deus falava, tanto faz. Né? Nossos filhos, às vezes, não faz isso com a gente. Você fala, não faz isso, não vai acontecer aquilo. E eles não acreditam. E aí, quando a gente vai castigar, mas por que eu não falei? E eles mostram que não acreditaram na nossa palavra, é ou não é? Se o nosso filho faz isso com a gente, como que um povo rebelde não vai fazer isso contra Deus? E quantas vezes a gente, dentro da igreja, a gente se acostuma tanto com o negócio, que a gente esquece que Deus é santo, e que Deus é justo, e que Deus odeia o pecado. A gente costuma, legal, todo domingo estamos na igreja, a gente toma ceia uma vez por mês, estamos lá, legal, a gente canta as músicas, lê um pouquinho da Bíblia, faz uma oração, mais ou menos, né, diariamente, antes de dormir ou antes de trabalhar. Está tranquilo. E a gente vai vivendo a nossa vida. E a gente se esquece das palavras do Senhor. Que Ele é um Deus santo. Ele não muda. O mesmo Deus desse período é o mesmo Deus de hoje. Né? Deus não ficou mais bonzinho. Né? Deus é bom. Essa é a questão. Só que Ele continua sendo justo. Ele continua sendo santo. Ele continua odiando o pecado. Né? Muita gente acha que existe um Deus no Antigo Testamento e um outro Deus no Novo Testamento que é de boa. Né? Vive aí a sua vida, Jesus veio, está tranquilo. Não, é o mesmo Deus. É um Deus que não suporta, não tolera o pecado. E Ele continua falando para a gente, arrependei-vos dos vossos maus caminhos,
voltai-vos para mim, porque eu sou santo. Porque senão, vocês vão sofrer as consequências dos seus pecados. Tá? Deus não muda. E isso, olha como não muda, porque olha o que o verso 6 vai dizer. Porque ele vai falar, onde estão os vossos pais agora? Morreram. Foi. Onde estão os profetas que pregaram para eles? Vivem para sempre? Não. Mas as minhas palavras e os meus estatutos que ordenei pelos profetas e meu servo chegam aos vossos pais. Ou seja, esses estatutos, as palavras do Senhor, permanecem, estão aqui até hoje. Isso aqui já se passaram quantos anos? Mais de 2.500 anos, desde que isso aqui foi escrito. E as palavras do Senhor continuam. Deus é o mesmo. Os estatutos dele não mudam. Né? E é uma coisa importante da gente lembrar, da gente pensar que o nome Zacarias significa o Senhor lembra. E ele lembra do quê? Ele lembra do seu povo. Ele lembra de nós. Né? A gente vai ver isso nos textos. Quando o povo estava lá no exílio, e aí vem as escrituras trazem, e o Senhor se lembrou deles. Né? Isso a gente vai ver em vários momentos. O povo passando pelas consequências do pecado, que o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse, de repente vem, e o Senhor se lembrou deles. Né? Então o Senhor se lembra. Na verdade, Ele nunca esquece. Né? Mas essa questão do Senhor se lembra quando Deus vem intervir, porque Ele se lembra do seu povo. Mas outra coisa que Deus sempre se lembra é das suas próprias palavras. Deus diz uma coisa e Ele não esquece o que Ele disse. Ele é fiel para cumprir todas as suas palavras. Né? A gente gosta de pensar que Deus é fiel para cumprir as palavras de bênçãos, né? Mas Ele é fiel para cumprir todas as suas palavras. Se Ele diz, vocês vão sofrer pelo pecado, o que vai acontecer? Nós vamos sofrer pelo pecado. Se Ele diz, se vocês não se converterem, vocês vão sofrer a minha ira pelo pecado. E aí isso não muda. Deus não vai olhar, não, mas ele é tão bonitinho, né? Deixa para lá. Não, Deus, Ele não é assim. Ele não muda. Se Ele disse uma coisa, Ele vai cumprir. Seja ela uma coisa que a gente gosta, seja ela uma coisa que a gente não gosta. Deus não vai mudar por nossa causa. O que Ele disse, e vai ser cumprido. Amém? Ele se lembra de tudo que Ele falou. Agora vamos entender, então, o que é o arrependimento. Porque a gente pensa... a gente vê isso muito nas crianças também, né? Eu vejo isso muito quando faz uma coisa errada, aí você vai corrigir. Não, eu não vou fazer mais. Né? Por quê? Porque quer se livrar da punição. Mas o problema não é que ele está preocupado com a minha opinião a respeito do problema, ou com o problema. Qual que é o problema para ele? A punição. Então a gente muitas vezes só associa arrependimento à punição. Né? A gente acha que o arrependimento é isso aí. Não, desculpa aí, eu não vou fazer mais. Aí a gente, às vezes, muito bonzinho, tá bom, dessa vez passa, mas na próxima... Né? E por que a gente já fala na próxima? Porque a gente sabe que vai acontecer. É ou não é? Porque a gente conhece, né? A gente conhece a gente mesmo. E a gente sabe que vai fazer de novo. Porque aquilo não é suficiente. Porque não acontece arrependimento. Ele só quer se livrar do problema na hora. Mas aí ele vai, passa um tempinho, às vezes no mesmo dia, ele vai lá e faz de novo. A mesma coisa. O que é isso? É arrependimento? Não. Porque o que é arrependimento? A gente precisa entender. Né? O arrependimento implica em deixar o pecado, deixar aquele erro. Quando você olha para aquele erro, né, e não para a punição. Porque esse é o grande problema. Às vezes e era o que aquele povo estava vendo também. Eles chegaram ali, eles estavam olhando as ruínas, e eles estavam vendo as consequências do pecado. E o que o Senhor diz para eles? Olha, não faça como vossos pais. Arrependam-se. Mas aquelas ruínas eram por causa do quê? Do pecado dos pais. Eles estavam chegando ali agora. Mas eu estava alertando, arrependam-se. Não fica olhando para as consequências do pecado, lamentando a consequência do pecado. Olha para o pecado e arrependa-se dele. Trata do pecado. Porque o mesmo pecado dos vossos pais vocês têm. E se vocês não tratarem do pecado, isso aqui vai continuar.
Vocês podem até começar a reconstruir a cidade, mas as ruínas vão continuar, porque o pecado vai continuar. E se o pecado continua, não faz parte do meu reino. Aí o Senhor dos Exércitos, ele vai vir e vai destruir tudo, novamente. Porque ele não tolera o pecado. Então, o arrependimento, ele é não olhar para as consequências, mas olhar para a ofensa e para o ofendido. E por isso, Deus fala aqui, volte-se para mim. Porque ele era o ofendido. Olha para mim. Vocês pecaram contra mim. Então volte-se para mim. Convertei-vos os vossos caminhos. Isso é arrependimento. É olhar para a ofensa e perceber o quão grave é aquela ofensa. E ter um nojo, ter ódio daquela ofensa. Isso é arrependimento. Ao ponto de você não querer mais fazer aquilo. Porque se você olha para o pecado, mas vê a consequência, vai falar, mas foi legal, né? Quando eu fiz foi divertido, né? Não vou fazer mais porque eu não quero sofrer as consequências. Mas que foi legal, foi, né? Isso é arrependimento? Não, porque a gente está olhando só a consequência. A gente talvez não queira fazer mais, porque a gente não quer sofrer a consequência de novo. Mas o pecado continua lá dentro. O desejo continua lá dentro. Aquele anseio pelo pecado continua lá. Ou seja, o pecado está lá. E o Senhor Jesus deixou isso tão claro, que o pecado acontece lá dentro. Não é o que a gente faz. Quando a gente faz é porque já é a execução daquilo que está lá dentro. E onde Ele quer trabalhar com a gente? Lá dentro. Ele quer, né, converter o nosso coração, não as nossas atitudes. As nossas atitudes, elas já são reflexo do nosso coração. A gente encara muitas vezes o nosso arrependimento como um cosmético. É algo para as pessoas verem, algo externo. O que é o cosmético? Né? Que as mulheres gostam de passar aí. Né? Você passa lá um pozinho, um blush, né? Passa lá uma maquiagemzinha, um batonzinho, um negócio. Aí a pessoa olha, né? Tem muito isso, né, na internet hoje, com make e sem make, né? Aí você vê, uau, que diferença, né? Por quê? Porque é cosmético, é algo externo. Mas lá dentro, né, por trás daquela maquiagem, você continua a mesma pessoa. Né? As rugas continuam lá, as marcas da pele continuam lá. Né? E o que é isso? Então, quando você maquiar e transparecer para as pessoas algo que você não é. E é disso que Deus está falando. Eu não quero que você mude a sua aparência. Eu não quero que diante das pessoas todo mundo ache, não, aquele cara, nossa, essa pessoa aí realmente é bonitinha. Porque Deus conhece o nosso coração. Então Ele não está interessado em que você chegue para Ele com palavras bonitas, né? Porque isso para Ele não faz a mínima diferença. Ele quer real arrependimento. Então, enquanto a gente encarar toda a vida cristã como um cosmético, a gente não vai estar vivendo em arrependimento. E a gente vê que a igreja hoje vive isso. Um grande cosmético. A vida cristã se tornou uma grande aparência. A gente se esconde atrás de certos comportamentos cristãos, eclesiásticos. Então a gente vai na igreja, a gente muda até o nosso palavreado, né? Tem muita gente aí que fala o evangeliquez, né? Até as pessoas de fora nem entendem o que a pessoa fala, que muda o idioma, muda as palavras, né? Começa a usar um monte de jargão, muda o tipo de música que ouve, mas o coração é o mesmo. E aí não adianta lá, né, no último dia, não, Senhor, mas eu falava, glória toda hora. Tanto faz. Não, mas eu falava, o sangue de Jesus tem poder, a cada problema que acontecia. Faz a mínima diferença. Né? Ah, mas eu só punha louvores na minha casa para ouvir. Não faz a mínima diferença. Né? Eu nem tinha televisão em casa. Não faz a mínima diferença. O pecado está onde? Dentro. Então, se não se arrepender, você pode mudar tudo em volta, que nada vai fazer diferença aos olhos do Senhor. Porque o Senhor quer real arrependimento. Amém? E agora uma outra coisa importante aqui da gente pensar, né? É o abandonar o pecado, né, dos caminhos aqui, como fala no verso 4. Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas obras más. E caminho tem a ver com isso, como a gente anda.
Então é mudar a maneira, o caminho para onde a gente trilha, o olhar que nós temos. E quando a gente está trilhando um caminho, a gente está olhando o caminho, né? Então o que ele fala? Muda os caminhos, olha para o outro lado, olha para mim e segue esse caminho, olhando para o Senhor. Ele é o nosso alvo. E a gente pode lembrar um pouquinho das palavras de Agostinho, né? Que é que a gente não encontra sossego enquanto não repousar nele, porque ele é o alvo. Então nós temos que olhar para ele e seguir andando na direção dele. Só assim a gente vence o pecado. Não é olhando para o pecado e tentando vencer ele. Não, é olhando para o autor da nossa salvação, para aquele que é santo, para aquele que é puro. E a gente vai vendo que as coisas que vêm, peraí, isso aqui não tem a ver com esse caminho. E a gente vai se desvencilhando dessas coisas. A gente vai tirando essas coisas do meio do caminho para seguir o caminho em direção ao Senhor. É isso que nós precisamos. Moldar o nosso caminho. E como que a gente faz isso, né? No verso 3 ele fala, voltai-vos para mim, e eu me voltarei a vós. Isso aqui é uma coisa importante. A gente tem que ir ao Senhor. O arrependimento ele tem a ver com ir em direção ao Senhor. Não é eu me arrepender aqui, olhar, realmente eu ofendi ao Senhor, né? E isso é um problema, não vou fazer mais, mas vou aqui lutar, Não, sozinho não vai ter jeito. O arrependimento é se voltar para Ele. É isso que eu falei do caminho agora, é pôr Ele na frente do nosso caminho e seguir em direção a Ele. Só que aí tem uma questão, eu não tenho como ir até Deus com o meu pecado, porque o Senhor não tolera o pecado. Só que eu também não consigo vencer o meu pecado sem Deus. Isso é uma coisa muito interessante. Por isso, as coisas acontecem ao mesmo tempo. O Senhor me mostra o pecado, eu olho para Ele, e Ele me faz vencer o pecado. Ele me dá forças para vencer o pecado. Ele me dá a saída. Ele me dá o poder de vencer o pecado, porque o poder é dele. Eu não consigo vencer o pecado. Ele vence por mim, né? Não eu. Então, por isso que não tem como a gente lutar com o pecado sozinho. Quando o Espírito Santo nos traz a consciência do nosso pecado, como já estudou, né? Ele traz do pecado, da justiça e do juízo. Quando isso vem até nós, qual que tem que ser a nossa primeira coisa? Correr para Ele. Senhor, eu estou em pecado. Senhor, eu te ofendi, e eu preciso da solução. Eu preciso resolver esse problema. Eu preciso do teu perdão e eu preciso da tua intervenção. Eu preciso me ver livre disso. E a gente saber que é Ele, é o Espírito Santo agindo em nós, que vai nos livrar do nosso pecado. Não é eu falar, não, agora eu decidi, não vou fazer mais. Cara, sua decisão em nada é a mesma coisa. Diante do pecado, por quê? Porque o pecado ele tenazmente nos assedia, né? Como diz, né, o apóstolo. Então, nós precisamos de alguém maior, de alguém mais forte do que nós. E é o próprio Deus. Por isso, quando nós nos voltamos para Ele, Ele se volta para nós. E aí a gente tem a força para vencer o pecado. Agora, né, e mais uma vez, né, até pus aqui, não é se voltar, né, para a nossa liturgia só aqui. Não, então eu vou na igreja, porque... Não é isso. É se voltar para Deus realmente. Não é atitudes cosméticas mais uma vez. Não, hoje é dia de ceia, então tá beleza, né? Toma a ceia lá e fica tudo bem. Não, é saber, porque a gente sempre lê o texto lá de Coríntios, para a gente se examinar antes de tomar a ceia. Por quê? Porque como que eu vou me achegar a Ele tratando o pecado de qualquer maneira? Não, eu vou participar da mesa do Senhor pensando, eu preciso me confessar, eu preciso me arrepender dos meus pecados para participar da mesa do Senhor. E como a gente faz isso? Indo para Ele. A nossa oração é a Ele, né? E por isso também que a gente tem uma linha diferente, né? Ninguém aqui chega lá no pastor Silvio, na salinha ali do fundo, e fala, pastor, eu pequei, né? E aí ele fala, não, agora tá beleza, né? Como outros fazem. Nós chegamos para quem? Para Ele, para aquele que nós ofendemos, né? Claro, nós entendemos sobre a importância até de confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Quando nós não conseguimos vencer, Deus nos deu a igreja. E a semana passada até foi tratado um pouco disso, né? Não dessa ênfase, mas se a gente pensar que a igreja ela é um instrumento do Senhor para nos corrigir,
Então nós podemos correr aos nossos irmãos quando nós vemos que nós não conseguimos vencer o pecado. O Senhor, Ele está presente na sua igreja. Então a sua igreja é um instrumento poderoso de Deus para nós vencermos o nosso pecado. Né? A igreja não é só esse lugar que a gente se encontra aqui, gostosinho, cantar música junto. Né? Não, é para a gente ser curado. Então quando a gente percebe o nosso pecado, correr para os nossos irmãos é uma boa saída. Né? Falar, eu preciso de ajuda, porque sozinho a gente não vence. Né? Então, olhar para a igreja e ver um instrumento do Senhor de correção na nossa vida. E falar, realmente, está aqui, irmãos, eu sou pecador. E isso não tem nenhuma diminuição nossa. Porque você vai chegar para outro irmão e falar, eu sou pecador. Ele vai falar, eu também. É ou não é? Ele talvez não tenha o mesmo pecado, mas tem outro. Porque todos nós temos as nossas fraquezas. Então, por isso nós precisamos uns dos outros para nos ajudar. Tá? Então, eu acho que isso é um ponto importante também. Quando a gente não quer mostrar para ninguém o nosso pecado, a gente quer lutar com isso sozinho, é porque a gente está se achando bom demais, a gente quer aparentar que a gente está bem. Então, mais uma vez, estamos usando cosmético. E isso não é arrependimento. Arrependimento é chegar e eu sou pecador mesmo. Eu preciso de ajuda. Eu preciso do Senhor e eu preciso dos meus irmãos. Amém? Mas aí, um terceiro ponto nosso aqui. Mas Deus graciosamente Ele nos acolhe quando a gente se volta para Ele. E isso aqui é uma coisa maravilhosa. Ele diz aqui, voltai-vos para mim e eu me voltarei a vós. Eu acho que isso é reconfortante para a gente e principalmente para aquelas pessoas, olhando aquela destruição toda, sabendo que foi tudo por culpa do pecado, e Deus falando para eles, volta-se para mim, que eu vou me voltar para vós. Isso deve ser muito reconfortante para aqueles homens, para aquelas pessoas, e é para nós. É você saber, eu pequei, eu cometi uma grave falha, mas aí eu leio isso e eu vejo, mas o Senhor fala que se eu me voltar para Ele, Ele vai se voltar para mim. Ele não vai me rejeitar. O Senhor não rejeita ninguém que se achega a Ele em arrependimento e fé. Ninguém. A gente viu isso lá em João. Todos aqueles que chegam a Jesus, Ele recebe. Todos aqueles que são enviados pelo Pai a Jesus Cristo, Ele recebe. Ele não rejeita nenhum. Então, se nós podemos ter plena convicção disso, não importa o tamanho do seu pecado. A gente sabe que pecado é pecado, mas a gente considera pecados, tem uns que a gente tem mais vergonha de falar do que outros. Mas não importa qual é o tamanho do pecado, qual a extensão do seu pecado. Se a gente se voltar para Deus, Ele vai se voltar para nós. Se a gente chegar em arrependimento e fé, não tem pecado suficiente para Deus falar, não, esse daí não vai dar. Não tem como. Não importa o tamanho do nosso pecado. Não importa o tempo que durou o nosso pecado. Não importa por quanto tempo. A gente vê pessoas que viveram às vezes uma vida inteira de pecado. Estão lá, fim da sua vida, 90 anos, e alguém apresenta o Evangelho, aquela pessoa se converte, e às vezes algumas horas depois, morre. Fala, mas eu estou aqui a vida inteira, 40 anos tentando viver, esse cara viveu 90 anos de pecado de boa. Pois é exatamente isso. Aqueles que chegam ao Senhor em arrependimento, não importa que foi 90 anos de pecado, sem se importar. Quando Ele se importou, quando a palavra do Senhor veio, e aquela pessoa percebeu, eu ofendi a Deus, o Senhor me perdoa. Ele fala, claro, estou aqui para isso. Isso é maravilhoso, isso é reconfortante, porque não importa o tamanho e o tempo do nosso pecado, o Senhor nos perdoa. Ele é gracioso e graciosamente nos ama e nos perdoa e nos recebe de volta. É só a gente lembrar da parábola do filho pródigo, ou melhor, do pai pródigo. Porque o grande pródigo da história é o pai, não é o filho. Porque estava lá aquele filho que fez todas aquelas coisas, pegou a sua herança, a sua parte da herança, sai, rejeitou a sua família, rejeitou o seu pai, e vai lá e faz um monte de besteira, aí ele cai em si.
Falou, ofendi meu pai, ofendi a Deus e ofendi meu pai. Vou voltar. E ele volta pianinho, né? Não sou nem digno de ser chamado filho. E o pai, para de conversa mole. Vai lá, pega uma túnica, traz um anel, né? Porque meu filho voltou. Em momento algum o pai pensou em, será? Deixar ele como servo. Vamos ponderar aqui. Não, em momento algum o pai ponderou essa situação. A grande questão é que a parábola mostra o quê? Que o pai ficava todos os dias esperando o arrependimento do filho. No dia que aquele filho apareceu arrependido, o pai estava lá. O pai não veio, não, primeiro a gente vai conversar sério aqui, vamos pôr as cartas na mesa. Né? Não, aquele filho voltou arrependido na hora. O pai abraçou. Por quê? Porque ele percebeu genuíno arrependimento. E é isso que a gente precisa. Não uma atitude cosmética. Aquele filho não chegou ali, não, deixa eu ver, como que eu posso? Se eu chegar e falar isso para o meu pai, eu acho que aí ele vai ficar de boa. Não, aquele filho estava arrependido. É isso que a gente vê na parábola. Ele caiu em si, ele voltou acabado. Ele voltou ali sabendo do tamanho da sua ofensa. Real arrependimento. Que ele não queria mais, ele achava que não podia mais ser chamado filho. Isso é real. E é essa situação que nós temos que chegar diante de Deus. Só que nós chegamos sabendo que Ele vai nos chamar de filho. Que em momento algum a gente tem nas Escrituras que em algum momento Deus falou, não, isso daí eu não vou mais chamar de filho porque não dá, né? Pecou demais. Não, a gente tem essa garantia. Só que o nosso coração tem que ser como, eu não sou digno de ser chamado filho. Deus tinha todo o direito de me jogar no inferno para viver a vida inteira, a eternidade lá no inferno sofrendo. Mas eu chego diante dele e falo, Senhor, eu me arrependo. E o que ele faz? Ele nos abraça e nos fala, bem-vindo meu filho. Está aqui o anel, você é meu filho. Está aqui a túnica, você é meu filho. É isso que ele faz com a gente. Tá? Quando a gente chega para ele em arrependimento e fé. Agora, é sempre importante a gente entender, né, e toda a aplicação que a gente vai fazer de todos os textos, a gente está em Zacarias, 500 anos antes de Jesus, aproximadamente, mas Jesus está aqui. Né? Porque como é que a gente é perdoado dos nossos pecados? Pelo sangue de Jesus Cristo. Não existe redenção de pecado sem o sangue. E isso aqui já está dentro do contexto todo aqui. Eu falei aqui no início. O que é que implicava essa volta para Jerusalém? E que a gente vai ver isso muito nítido lá em Esdras. Reconstrução do templo. O que era o templo? Para que existia o templo? Qual era a coisa importante do templo? Oferecer sacrifício pelos pecados. O sangue precisava ser derramado no templo. O templo tinha que estar erguido para que fosse derramado sangue. Pelo perdão dos pecados. Então, quando se fala em templo, e a gente estudou lá em João capítulo 1, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo tabernaculou entre nós. Templo. Né? Jesus disse, derruba esse templo em 3 dias, eu reconstruo. De quem que ele estava falando? Dele? Jesus é o templo. Aquele templo físico, para a gente não faz a mínima diferença. Para nós, que templo que importa? Jesus. Então, quando aqui estava falando sobre reconstrução do templo, é uma tipologia do próprio Cristo. Então, quando está falando aqui de reconstruir o templo para oferecer sacrifícios de sangue, é que sangue precisava ser derramado. Deus está falando, voltai-vos para mim. Como que se voltava para Deus naquele período? Oferecendo sacrifício pelo pecado. Tinha que ir lá e matar um cordeiro e derramar o sangue ali. Como que nós nos voltamos para Deus hoje? Por meio de Jesus Cristo. Ele é o nosso acesso. E o escritor aos Hebreus vai falar lá, né? Entrando com intrepidez no Santo dos Santos, né? Por causa do sangue de Cristo. Né? Não é de outra maneira. É só pelo sangue do cordeiro. Né? Se não for pelo sacrifício de Jesus, não existe se voltar para Deus. Não existe Deus se voltar para nós. Né? Porque é só com o sangue que o pecado é perdoado. A gente vê isso em todo o Antigo Testamento, né? Como é em toda essa situação, em todas as situações que aconteceram aqui, sempre o sangue
E aí o Novo Testamento vai tratar do sangue, e hoje nós vamos celebrar a ceia e nós vamos participar do sangue. Né? Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Né? É no sangue de Cristo que está a nossa reconciliação. Então, não existe arrependimento sem sangue de Cristo. Não existe restauração sem a obra do Senhor Jesus na cruz. O J.I. Packer, ele fala que entre nós, pecadores, e a ameaça da ira divina, está a cruz de Jesus. Então está lá, nós pecadores, está lá a ira divina por causa do nosso pecado. Entre nós se coloca a cruz do Senhor e purifica todas as coisas. E nos abre o acesso ao Senhor. Em vez de sermos lançados ao inferno por causa da ira de Deus contra o pecado, a cruz absorve o nosso pecado e nos eleva ao Senhor, para viver uma vida eterna de desfrute da presença maravilhosa dEle. Mas sem presença de Deus, sem a presença da cruz, sem o sangue de Cristo, isso não existe. Então, quando chegarmos em arrependimento, temos que ter essa consciência, que não é o próprio fato do nosso arrependimento, não é a nossa atitude de repente se prostrar diante do Senhor e falar: Senhor, eu me arrependo, mas eu me arrependo porque Cristo derramou seu sangue. Por isso eu sei que eu posso fazer isso. Porque se Cristo não tivesse derramado o sangue da cruz, a gente podia chegar e falar assim: me arrependo. Primeiro, não ia ter arrependimento. Porque sem Cristo não há o arrependimento. Se morrido na cruz, né, como que nós seríamos atraídos? Porque Jesus disse: quando eu for levantado, eu atrairei. Sem cruz, não há atração. E sem atração, não há arrependimento. E sem arrependimento, não há salvação. Então, tudo centraliza na cruz de Cristo. Jesus Cristo é o nosso caminho, a verdade e a nossa vida, para chegarmos ao Pai em arrependimento, em fé e sermos restaurados do nosso pecado. Amém? Então aqui vem, para a gente finalizar, o nosso apelo urgente e importante. Né? Da mesma jeito que aqueles israelitas, eles precisavam se arrepender, nós precisamos, constantemente. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa se arrepender, não é só o mundo. O mundo precisa, e por isso nós precisamos pregar o Evangelho. Porque se não pregarmos, né, como crerão? Né? Como eles serão confrontados com o seu pecado se a gente não pregar? Então esse é o nosso primeiro apelo. Precisamos pregar o Evangelho para que o mundo se arrependa. Mas a igreja precisa se arrepender. A igreja precisa olhar para dentro de si mesma e perceber como tem ofendido o nosso Senhor Jesus Cristo, como tem ofendido o nosso santo Deus, e se voltar para Ele. Parar de fazer coisas que aparentemente são santas e ir em direção àquilo que realmente pode nos salvar. É um relacionamento direto, pessoal com Cristo. É saber que nosso Deus é uma pessoa que fala, que ouve e que se relaciona. E não um Deus que está lá distante, que a gente faz um monte de coisa aqui para tentar agradar Ele de uma maneira indireta. Não, é direta. Todos os dias nós podemos nos apresentar diante dEle. Todos os dias o Senhor está com a sua mão estendida para nos guiar. Todos os dias o Espírito Santo está nos guiando e nos movendo em direção a Deus. Todos os dias a cruz de Cristo está diante dos nossos olhos, para que a gente possa se arrepender dos nossos pecados e se voltar para Ele. Entendendo que Deus em pessoa resolveu a nossa situação. Foi Ele mesmo. Ele decidiu vir. Ele encarnou. Ele veio até o nosso meio. Ele assumiu o nosso pecado, sem precisar. E é essa consciência que nos vai conectar com Ele, que vai nos levar a Ele e que vai nos levar ao arrependimento. Amém? Então, vamos nos voltar para Deus. Vamos pegar esse verso 3 aqui. Voltai-vos para mim, e eu me voltarei a vós. Então esse é o ponto desse capítulo 1, desse trecho do capítulo 1 aqui de Zacarias. E a gente vai ver que ele inicia dessa maneira, para todo o desenrolado que ele vai falar depois. Mas tudo começa no quê? No arrependimento. A gente vai ver que Zacarias,
E até um livro que eu estava estudando aqui, ele fala, Zacarias, o profeta da esperança. E realmente, as palavras de Zacarias são palavras de esperança. Mas a esperança, a gente só pode ter esperança baseada no quê? No arrependimento. Tudo inicia no arrependimento. Inicia-se voltando-se para Deus. Quando a gente faz isso, aí nós podemos ter esperança de um futuro. Aí nós podemos ter esperança de uma reconstrução. Nós podemos ter esperança de algo maravilhoso vindouro. Mas sem arrependimento, acabou a esperança. Por isso que ele começa falando do arrependimento. É aqui que tudo começa. Daqui em diante, nós podemos ter esperança. Então, se nós nos arrependermos diariamente, nós diariamente podemos ter esperança. Diariamente a nossa esperança é renovada. Diariamente nossa esperança é confirmada pela palavra do Senhor. Amém? Espero que você tenha entendido, compreendido. A gente acabou vendo que não é tão difícil estudar Zacarias. Tá aqui, são palavras simples até para nós, mas que tratam diretamente do nosso dia a dia, da nossa vida cristã e do nosso relacionamento com Deus. Amém? Então vamos orar e vamos nos apresentar diante de Deus. Acho que esse é um momento propício para a gente se confessar ao Senhor, a gente confessar os nossos pecados, a gente olhar para a nossa vida e perceber as nossas ofensas. Então esse é o momento de a gente se autoexaminar e se aproximar do Senhor em arrependimento e fé, na certeza de que Ele nos ouve e que Ele nos restaura.